Olá amigos, sejam bem-vindos para a nossa aula de hebraico. E para começar o aquecimento, vamos para o Aleph Bet. Então vamos lá. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Bet, Yud, Kaf, Kaf Sofit, Lamed, Mem, Mem Sofit, Nun, Nun Sofit, Samer, Ain, P, P Sofit, Sad, Sad Sofit, Kof, Resh, Shin e Tav. Vamos para a próxima. Então aqui, via de regra, traço, letra A, mais de 2 pontos, letra E, um pontinho embaixo, letra I. Traço e ponto, pode ser A ou pode ser O, mais para frente nós vamos ver isso. E 3 pontos seguidos, U. Aqui embaixo a mesma coisa, A, 2 pontos E, um pontinho embaixo I, um pontinho em cima O. O Vav com Rolem é O também, e o Vav com Rolem embaixo da cabeça do Vav é U. Então agora vamos para a gramática P de Kelly. A gramática pede o seguinte: para escrever, olha só, uma linha cheia de cada letra do alfabeto hebraico. Então você vai pegar o Aleph, escrever uma linha com o Aleph, vai pegar o Beit, escrever uma linha com o Beit, e assim sucessivamente. Vamos dar um exemplo? Então aqui você vai fazer o seguinte: você vai fazer um traço, uma perninha para cima, outra perninha para baixo, e o Aleph. Então você vai escrever uma linha inteira só de Aleph. O Bet, a mesma coisa. Então você vai escrever o Bet e assim sucessivamente. Lembrando que com o ponto dentro é Bet e sem o ponto é Vet. Então assim você vai escrever uma linha sucessivamente. Também pede o seguinte: identifique as letras do seguinte versículo, Ezequiel 38:12. Um deles 26 versículos contendo todas as letras do alfabeto hebraico. Então aqui vocês vão fazer o seguinte: vou fazer aqui para vocês ouvirem, aí depois vocês repitam, porque é muito importante vocês ouvirem, né, alguém fazendo e lendo, fazer, né, escrever também, e depois pronunciar, trabalhar todos os sentidos e assim dessa forma desenvolver o seu hebraico. Então vamos lá. Então é Lamed, Shin, Lamed, Lamed, Shin, Lamed, Lamed, Vav, Lamed, Vet, Zain, Bet, porque tem um pontinho interno, Zain, Lamed, Rei, Shin, Yud, Vet, Yud, Dalet, Raf Sofit, Ain, Lamed, Het, Resh, Vet, Vav, Tav, Nun, Vav, Shin, Vet, Tav. Para vocês irem aprendendo a soletrar as letras. Então vamos ver aqui o exercício 7, ele diz o seguinte: certas letras têm formas semelhantes e podem, portanto, ser facilmente confundidas. Examine as seguintes letras e identifique-as. Aqui eu vou dar alguns exemplos de algumas letras que são facilmente confundidas. Então vamos ver aqui, olha, o Beit. O Beit, ele é facilmente confundido, por exemplo, com o Kaf. Vamos no pente, porque aqui você tem o Beit, certo? Note que ele tem apenas uma saliência para fora. O Kaf, ele é isso aqui, olha, uma espécie de letra C ao contrário. Mas no texto, em meio às letras, é muito comum no começo o estudante confundir o Bet com o Kaf, principalmente se eles tiverem o Dagesh dentro deles. Vamos dar uma olhadinha em outras letras. O Fe, ou P Sofit, com o Kof, ou Kaf. O Gimel com o Nun. Vamos dar uma olhadinha no Gimel e no Nun. Então aqui você tem o Gimel. Dá uma melhoradinha nele, né? Então aqui você tem o Gimel, correto? E aqui você tem o Nun. Ele também é facilmente confundido quando ele está no meio do texto, até porque aqui é feito à mão. Essa perninha do Gimel, ela está muito grande, mas ela costuma ser menor, costuma ser mais ou menos assim, ter uma perninha menor, né, o Gimel.
E o Nun também, por sua vez, ele costuma ser assim. Então, em meio ao texto, como vocês podem observar, ele é facilmente confundido. Da mesma forma, o Dalet, não, o Rav Sofit com Nun Sofit. Vamos dar uma olhadinha. Então aqui você tem o Rav Sofit, que ele é mais comprido, ele tem uma puxadinha aqui como urete, e o Nun Sofit. A diferença é que o Nun Sofit, a cabeça dele aqui é menor. E aqui também nós temos o Dalet com o Reish. Esses dois aqui, acredito eu, que são os que mais as pessoas confundem. Pelo menos eu no começo é o que mais me confundia. Vamos dar uma olhada? O Dalet é o seguinte: você puxa um traço, aí recua um pouco e desce outro traço. Note que ficou uma espécie de saliência aqui, ó, nesse canto. E como que é o Uresh? O Uresh ele tem a mesma característica, só que quando ele chega nesse ponto aqui, ele simplesmente desce. Veja que ele não tem esta saliência como tem o Dalet. Então é muito importante você decorar bem isso, porque senão quando você estiver procurando ler uma palavra, principalmente no começo que você ainda não está familiarizado às palavras, é muito comum você confundir o Dalet com o Uresh. Também a outra letra que as pessoas se confundem é o Vav com o Zain. Então vamos dar uma olhadinha para fixar bem a diferença entre Vav e Zain. O Vav é o seguinte: uma pequena cabeça e um traço para baixo, correto? O Zain é uma pequena cabeça e o traço no meio dele. Normalmente ele apresenta uma curvatura no meio do traço, normalmente. Mas os Vav feito à mão, ou alguns outros Vavs que a gente encontra em alguns textos ou na internet por aí, ele costuma ser reto. Ser reto, ou então ele ser mais simples ainda, um traço assim, um traço no meio dele. Esse é o Zain, né? Som de letra Z, Z de zorro, correto? E o Vav, ele é apenas um prego, ou seja, ele lembra muito bem o que? O formato de um prego. Então esse é o Vav, letra V. Então não tem como confundir. Outra letra que também costuma confundir é o Mem com o Samer. Vamos dar uma olhadinha. Então o Mem, ele é o seguinte: ele é na realidade um quadradinho. O Mem Sofit, na realidade esse é o Mem Sofit. O Mem propriamente dito, ele é assim, correto? O Mem que ocorre no meio ou no começo da palavra, ele é dessa forma. O Mem Sofit, ele é um quadrado. E o Samer, a diferença do Samer é que o Samer, ele tem um traço reto e depois ele arredonda. Então aqui você tem que decorar muito bem que o Samer, ele tem uma forma arredondada, que inclusive o S ele não tem a forma já arredondada, então o Samer também. Por mais que ele apresente um traço reto e outro reto nas duas partes, superior e inferior, ele apresenta curvaturas que lembram o S. O Mem Sofit, ele é quadrado, embora suas quinas possam ser arredondadas. E o Mem inicial, ele apresenta, né, a curvatura da nossa letra M. Olha só. Embora aqui é feito à mão, né, o M aqui não fica muito bonito, mas ele apresenta a mesma curvatura. Vamos supor que você fez um M, né, da nossa língua e puxou esse traço aqui, ó, é o Mem, certo? Ele lembra também o que? As ondas da água, Maim, né, em hebraico. Então acredito que daí veio o formato aqui da letra Mem. Outras letras também, essas três aqui, ó, o Rei, o Het e o Tav, porque elas são muito semelhantes. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá, o Rei. O Rei, ele é isso aqui. Ele lembra um Uresh por causa que ele tem, em vez de ter uma saliência aqui conforme eu mostrei para vocês, ele tem a cabeça ou o corpo do Rei, só que com um traço ao lado. Ou seja, vamos só corrigir, ele tem o corpo do Resh, mas ele apresenta um traço ao lado. Então esse aqui é o Rei.
ele, na língua portuguesa, ele equivale a praticamente 2 letras. Em geral, ele tem som de R fraco, ou também ele tem o som de H mudo, dependendo da letra, dependendo também do tipo de hebraico, se é hebraico askenazita ou se é hebraico sefaradita. O hebraico que eu estou tratando com vocês é o hebraico sefaradita, então, portanto, ele tem o som de R fraco e também tem som de letra muda. Então, nós temos também o Het. O Het, ele apresenta a mesma característica do Resh, né, que é aquela letra que não tem aquela saliência, né, igual o Dalet, mas ela tem essa curvatura e em vez dela ter esse traço, ela fecha lá em cima. Então ela tem o som de CH e ela é pronunciada com um som de 2 R's. Ela é uma gutural porque ela se pronuncia na garganta. Resh. Não é aquele som de R na ponta da língua, Resh, e nem aquele som de R fraco, Resh. É Resh, ele é arrastado. Correto? E nós temos o Tav. O Tav, ele é o seguinte, ele tem um chapéu, aí ele desce, e aqui na frente ele tem o que? Uma bota. Então esse é o Tav, tem som de T, que é a última letra do alfabeto Aleph Beit, né? Então nós temos a primeira letra que é Aleph, e nós temos a última que é Tav. Então você lembra, ele tem chapéu e ele tem bota, então não tem do que se confundir. E aqui nós temos também o Tet. O Tet, ele lembra uma serpente. E aqui nós temos também o Tzad, né? O Tzad. Tzad é o seguinte, para você fazer ele, você faz um traço aqui e puxa uma perninha, Tzad. Ele equivale à letra TS. O Tet, a letra T. E o Tzad Sofit, você faz isso aqui, ó, um traço, e aqui você desce outro traço. Aqui você tem o Tzad Sofit, feito à mão. Aqui, Tzad. Correto? Então, essas são algumas dicas para você não confundir as letras do alfabeto hebraico, né? Embora no texto da gramática Page Kelly já está mostrando aqui as letras, mas é bom explicar e demonstrar na prática como são essas letras e quais são as características principais na hora de você observar, para você gravar bem e não se confundir. Lembre-se, uma boa base do alfabeto e pontuação vai ser muito importante para a leitura das palavras no desenvolver aqui dos nossos estudos. Certas letras soam de maneira igual. Aprenda a identificar essas pelo nome. Por exemplo, o Samer. O Samer tem o som de letra S. O Shin, quando ele tem uma pontuação do seu lado esquerdo, ele também tem som de letra S. O Kaf, que é aquele que parece o Bet, mas ele é uma letra C ao contrário. O Kaf, ele tem som de C, como em café. E você também tem o Kof, que ele também tem som de letra K. Você tem o Tet e você tem o Tav. Você tem o Bet, você tem o Vav. São letras que têm sons semelhantes. Só que a diferença, por exemplo, que você tem no Bet e no Vav é o seguinte, aqui o Bet, ele vale B e ele vale V, correto? O Vav, ele vale V, ele vale O ou vale U, dependendo se a pontuação em cima do Vav, se a pontuação do Vav estiver em cima é O, se a pontuação no Vav estiver embaixo é U. E o Beit, se tiver pontuação dentro, se não tiver pontuação é Veit. E aqui, quero deixar aí para vocês pensarem, vocês que assistirem esse vídeo, deixem aí nos comentários a respeito deste exercício aqui, que diz o seguinte: o que as letras em cada agrupamento têm em comum? Então aqui vocês vão ler, correto? Eu não vou ler para vocês, e vocês vão deixar nos comentários o que esses grupos de letras têm em comum. Por exemplo, aqui no grupo 1, o que elas têm em comum, no grupo 2, o que elas têm em comum, e assim sucessivamente, correto? Comentem sem medo, mesmo que tiver errado, estamos todos aqui para aprender.
Se por acaso houver alguma coisinha errada no vídeo, alguma coisa não estiver legal, também comentem, correto? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, é um vídeo explicativo, demonstrativo dos exercícios. Façam em casa os exercícios. Infelizmente eu não vou poder fazer o vídeo nesse momento, fazendo uma ponte com o texto em hebraico da Parashá. Não vou poder nesse momento, mas para a semana eu prometo para vocês colocar esse vídeo no ar. Então vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.